próxima mais equipe nós vamos fazer, porque eles também têm os compromissos na promotoria, mas eu nos incentivei bastante a vir aqui no seminário, porque esses fóruns de discussão são muito importantes. Isso é a evolução do nosso pensamento. E eu gostaria de aproveitar esse momento justamente para trazer exatamente com harmonia o que foi palestrado aqui pela deputada federal sobre a preocupação da República com o direito, que é trazer uma legislação feita pelo nosso Parlamento Federal, pelo Parlamento Estadual e pelo Parlamento Municipal. Na verdade, todos pensam, às vezes, que estando alguma coisa escrita, ela deve ser automaticamente efetivada. Mas existem alguns detalhes na aplicação do direito que a gente consegue aprender apenas quando a gente está na prática forense. Quer dizer, o direito dos livros é um direito muito bonito, o direito das leis é muito bonito, né? Mas há rigor, isso eu sempre disse, e é preciso falar isso com certa tranquilidade para a gente poder fazer um autoconfessionário como brasileiro, né? Confissão de todos nós. Se nós formos levar rigor à acessibilidade, a gente tem que quebrar tudo, para tentar tudo, para construir de novo, com raríssimas discussões. Mas e por que seria assim? Por que esse primeiro posicionamento apresentado em mesa é assim? Porque, na verdade, a questão da acessibilidade é uma questão cultural. Ela é, essencialmente, um conhecimento jurídico, um conhecimento humano que se transforma em conhecimento jurídico e, portanto, em normas jurídicas que advieram exatamente de uma evolução da arquitetura e dos conhecimentos de engenharia que o ser humano tem, que a sociedade humana tem. É muito fácil lembrar que, muito antigamente, centenas de anos, nós nos preocupávamos, o ser humano não se preocupava com pessoas com deficiência, não se preocupava com pessoas com mobilidade reduzida. E não se preocupava nem mesmo com idosos, porque idoso, em determinada época da vida humana, era exatamente pessoas com 30 anos, pessoas com 40, dado a inexistência de uma medicina, dado a existência de guerras e assim por diante. Esse raciocínio sobre a acessibilidade é um raciocínio que nos mostra, então, uma evolução do pensamento humano cultural. Então, é uma evolução cultural da nossa sociedade. Hoje nós sentamos aqui e falamos de acessibilidade com uma tranquilidade muito maior do que antigamente. E é o mesmo diálogo que nós temos com o nosso engenheiro, o engenheiro que está no Ministério Público, o Roberto, e que falamos, inclusive, sobre as questões internas, por exemplo, do próprio Ministério Público, ou dos órgãos da justiça brasileira, quando se trata de discutir as construções internas e reformas nossas internas. A acessibilidade acaba sendo, por outro lado, também uma das marcas essenciais do direito da pessoa com deficiência e do idoso, porque ela acaba sendo um carro-chefe dessas duas legislações, dessas duas corporações de normas, que nós podemos chamar, tanto o direito da pessoa com deficiência como o direito do idoso, como novos direitos. É o carro-chefe justamente porque, se formos observar bem, a construção legislativa e a aplicação dos direitos nas respectivas áreas, a acessibilidade sempre foi o tema que puxa o raciocínio jurídico e puxa, portanto, o raciocínio legislativo para frente, para que nós possamos nos reconduzir do ponto de vista cultural e social. Então, o que nós temos de legislação hoje, nada mais é uma modificação cultural que nós temos. Esse raciocínio, mas que tem uma consequência nessa afirmação, a de que nós todos aqui pesquisamos e propomos, somos promotores essencialmente da acessibilidade. Agora, isso não quer dizer que saindo aqui de fora nós possamos ter todos que estão passando aqui para ele não permite, nós temos que ter mais coisas de política do Estado do Brasil, o raciocínio sobre a acessibilidade.
E isso é uma coisa extremamente clara. Acessibilidade, por exemplo, nos cursos de direito. E na minha época, por exemplo, mesmo 20 anos atrás, 20 e poucos anos atrás, não era um tema sequer falado dentro da faculdade de direito. E hoje eu é. E eu coloco esse preâmbulo ao raciocínio aqui sobre essas dificuldades jurídicas da acessibilidade, porque quando a gente fala em medicina, nós sempre lembramos que é uma ciência e como ciência ela progride. Antes, jamais se pensaria em tratar úlcera com antibiótico. Seria a pior coisa que o médico poderia falar, por exemplo, na década de 60 e 70. Hoje, a gente sabe que nós temos a possibilidade de determinados tratamentos que incluem fitoterapia em determinadas doenças específicas. Isso é muito evidente, mas se falasse isso na década de 60 e 70, isso seria um escândalo, seria provavelmente um escândalo. E para a medicina isso é muito fácil, nós reconhecermos exatamente essa evolução científica. Para o direito não é simples assim, porque no fundo as pessoas não veem a ciência do direito como tal, não veem como ciência, e veem o direito como alguma coisa extremamente técnica ou simplesmente técnica que deve ser aplicada de acordo com o que está escrito. E na prática não é assim. Até sempre falo que uma das melhores promotoras que nós temos aqui no estado do Pará, a doutora Dagmar, eu sempre gosto de elogiar os trabalhos dela, ela escreve muito bem. Ela sempre falava, quando estávamos na coordenadoria de recursos criminais, que muitas das vezes queríamos reverter decisões de segundo grau do nosso tribunal, por qualquer motivo, uma evolução do direito penal, etc. Mas era muito difícil porque o caso não era bom. E ela falava assim: a tua tese é muito boa, mas o caso não é bom para aplicar agora. E se você aplica agora, você pode ter uma jurisprudência indesejada para essa tua tese boa. Então, sacrifique esse caso e propõe essa nova tese, porque a reforma no Superior Tribunal de Justiça no Supremo é muito mais difícil, muito mais cara. Propõe para um novo caso, um caso que seja bom para uma tese boa. E assim também é a questão dos novos direitos que eu coloquei aqui como exemplares, os direitos da pessoa com deficiência e os direitos da pessoa idosa, do idoso. E essa questão da acessibilidade acaba então nos dando o seguinte questionamento: o que faz a acessibilidade, o que serve a acessibilidade ao final das contas, se não for construir as possibilidades de imóveis, calçamentos, cidades que permitam o trânsito livre de pessoas com mobilidade reduzida. E o que mais a acessibilidade tem a dizer no mundo do direito? A acessibilidade, essencialmente, eu responderia, ela é absolutamente transversal para todos os demais direitos, particularmente dos direitos da pessoa com deficiência e dos direitos idosos. Porque para tudo há necessidade de acessibilidade. E quando falo de acessibilidade, é acessibilidade no sentido até genérico, englobando a acessibilidade física, a acessibilidade mesmo intelectual e a acessibilidade de sentidos.